Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos continuar comentando o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. Lembro que esse texto ainda não é definitivo, talvez ainda tenha alterações, mas é bom a gente já ir se inteirando de como vai ser esse programa. Talvez até mude de nome, na verdade. E você ainda tem 2 vídeos para assistir, né? O 1 e o 2, e esse aqui vai ser o final sobre esse tema. Eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, inclusive o texto para você acessar. Então bora continuar. Eu parei no item 6, preparação para emergências. 6.1. A organização deve estabelecer, implementar e manter planos de resposta aos cenários de emergência de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades. Isso aqui é meio óbvio, né? Mas tem que ter. Eu estou fazendo a gestão do risco da empresa, então tem que ter a gestão dos riscos dos cenários de emergência. Então, de acordo com a gravidade desse risco, eu tenho que ter cenários preparados, já pensados, planejados do que vai ser feito nessas situações. E ele fala o seguinte, ó, os planos de resposta aos cenários de emergência devem incluir o quê? Aqui, na verdade, você já sabe que isso vai estar tudo no tal do PAI, né? No Plano de Atendimento à Emergência. Mas bora lá. Primeiro, a designação dos integrantes da equipe de emergência, inclusive dos responsáveis pela elaboração, revisão e execução das ações. Então você tem que ter uma pessoa que é designada pela equipe, né? Então, a designação dos integrantes da equipe. Então quem vai fazer parte dessa equipe de emergência, quem é o responsável pela elaboração pelo programa, quem é que vai fazer a revisão e quem é que vai executar essas ações. Isso tem tudo pré-definido. Um detalhe, eu sempre acho interessante, ao invés de colocar o Mário, não, vai ser um engenheiro de segurança. Porque se trocar, é aquele cara daquela função, não necessariamente aquela pessoa, ok? Segundo, os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de assentados e abandono. Então, o que você tem hoje de meios e recursos para fazer esse atendimento a uma cenário de emergência? Você tem que fazer esse levantamento e verificar o que falta, o que não falta, como é que tem que ser feito e tudo mais. A capacitação e informação a todas as pessoas envolvidas no cenário de emergência. Então, lógico, o pessoal pensa logo em brigada, né? Então, a brigada de emergência, lógico, esse pessoal está capacitado. Mas os trabalhadores, em geral, também tem que estar capacitados. Então, tem que dar treinamento para todo mundo saber o que fazer naquela situação. O teste periódico da capacidade da resposta à emergência. Esse teste periódico é os famosos simulados. Então eu preciso fazer simulados periódicos para saber o que fazer numa situação. Por exemplo, o cara quebrou a perna, aí eu vou fazer um simulado lá de primeiro socorro. Tá pegando fogo a fábrica, eu tenho que ser um simulado de desocupação da fábrica. Derramou um produto químico, um simulado de derramamento e vazamento. Então isso tudo tem que ser pré-planejado também. E as medidas necessárias para o cenário de emergência de grande magnitude. Numa situação tipo um incêndio, as pessoas têm que saber o que fazer. Um terremoto, uma inundação. Então, o que eu vou fazer numa situação de grande magnitude? Isso tem que estar tudo pré-definido também. Okay? Então, esse planejamento todo aqui, que é o PAI, o PGR está dizendo, olha, você tem que pensar nisso tudo. E o item 7, ele vai falar exatamente do PGR. Ele fala assim, ó, do Programa de Gerenciamento de Riscos. 7.1. A organização deve implementar por estabelecimento o programa de gerenciamento de risco. Então, na cidade você tem lá a sua empresa, aí tem um depósito em uma outra área, em outro endereço, e tem um outro setor da empresa em outro endereço. Por estabelecimento tem que ter PGR, não é um para tudo não. Segundo, a critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional ou setor. Então aqui eu estou nesta empresa, neste endereço, e eu posso fazer um PGR geral ou posso fazer para cada setor da minha empresa. Eu acho interessante separar por setor porque fica mais fácil trabalhar, na minha opinião, tá? Mas a empresa decide. O PGR deve conter no mínimo os seguintes documentos. Já falamos sobre eles, mas bora lá. Inventário de riscos. Então, inventário dos riscos todo da empresa. Então, seria a parte de antecipação, reconhecimento e avaliação. Simular o PPRA, então vou antecipar o que vai ter de problema, vou identificar quais são esses problemas, vou avaliar aqueles mais críticos e tudo mais. E depois o plano de ação. O plano de ação na minha cabeça são os controles. O que eu vou fazer para resolver o inventário? Tá? Então de forma bem simplificada é isso, mas nos vídeos anteriores eu comentei principalmente sobre o inventário. E os documentos integrantes do PGR
deve ser elaborado por pessoa designada pela organização, então a empresa define, porém ele fala o seguinte, ó, respeitadas as atribuições profissionais e o disposto nas demais normas regulamentadoras, a serem mantidos no estabelecimento à disposição da inspeção do trabalho. Então, tudo bem, a empresa define, mas lembra que você tem que seguir os critérios das demais normas. Então, eu não posso considerar uma avaliação de risco, por exemplo, de máquina, se não é alguém que tenha formação nessa área. Então, é isso que ele está dizendo, eu tenho que designar, mas tem que seguir também o que está dito nas demais normas. E para concluir, ele fala o seguinte, o tratamento diferenciado para MEI, ME e EPP. Então, MEI, a microempresa, né? A microempresa, na verdade, é microempreendedor individual. Então, MEI, microempreendedor individual. A ME, que é a microempresa. E a EPP são justamente... Cadê aqui? Eu me perdi. Eu vou ver logo em seguida, vai falar... Ah, tá aqui. A empresa de pequeno porte. Então, MEI, microempreendedor individual. ME, microempresa. E EPP, empresa de pequeno porte. Então, ele vai fazer uma diferença para essas empresas. O microempreendedor individual, a MEI, está dispensado de elaborar o PGR. Então, a primeira coisa é isso. Quem tem MEI está dispensado de elaborar o PGR. Só que a dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção e no seu PGR. Então, acontece muito hoje em dia da empresa contratar, não trabalhadores, contratar MEIs. Então, ao invés de contratar o Mário com carteira assinada, ele contrata o Mário como MEI. Tá? Então, o Mário não precisa fazer o PGR. Porém, a empresa que está me contratando vai precisar. E ela tem que pensar em toda a prevenção e controles para o Mário. Tá? Então, não interessa se você não tem trabalhadores de carteira assinada, você só tem MEI. Você precisa fazer o PGR também. Serão expedidas pela Secretaria Especial de Prevenção do Trabalho fichas com orientações sobre ações de prevenção a serem adotadas pelo MEI. Então, apesar de não ter uma obrigação de um PGR, a Secretaria Especial de Previdência do Trabalho vai dizer o mínimo que tem que necessário para essas MEIs. E o último item vai dizer o seguinte, ó, as microempresas e as empresas de pequeno porte, observado o disposto no item 171 da NR1, já vamos chegar lá, que optarem pela utilização de ferramenta de avaliação de risco a ser disponibilizado pela Secretaria Especial de Prevenção do Trabalho, poderão estruturar o PGR considerando o relatório produzido para esta ferramenta e o plano de ação. Então, bora lá. Lá ele está relacionando aqui o PGR com a NR1. Então, ele cita o item 171. Antes do item 171, vamos ler lá o item 151 da NR1. As organizações devem prestar informações de segurança e saúde do trabalho em formato digital, conforme o modelo aprovado pela STRAB, né, e pela CIT, pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Pois bem, então as empresas vão ter que podem informar de forma digital, conforme o modelo aprovado por essas duas instituições. Só que além disso ele fala o seguinte no item 171. O MEI, a ME e a EPP, grau de risco 1 e 2, que declarar as informações digitais na forma do subitem, lá daquele documentação digital que eu falei, e não possuir riscos químicos, físicos e biológicos, ficarão dispensados da elaboração do PPRA. Então ele está dizendo que essas microempresas que não têm risco, elas vão continuar informando apenas pelo formato digital que vai ser estabelecido pelos órgãos públicos, né? Eu acho bobagem não fazer a avaliação. Eu sei que lá na NR1 agora diz, olha, grau de risco 1 e 2 não precisa fazer esse levantamento por não possuir risco. Mas como é que você vai afirmar que não tem risco? Avaliando. E se você já avaliou, não é melhor você registrar para não ter problema? Então eu acho muito melhor ter sim um documento dizendo, olha, não tenho risco. É muito melhor depois judicialmente, você tem como comprovar que um profissional avaliou e esse profissional se responsabilizou dizendo que essa empresa não tinha risco, tá? Então, antes de concluir, você sabe que todo vídeo tem indicação de um livro. E esse livro também eu já indiquei faz tempo mas tem muito a ver com a parte de gestão de saúde e segurança do trabalho, tá? Então, Diretrizes para a Segurança de Processo Baseado em Risco. Foi traduzido pela Petrobras e é da editora Interciência. É um livraço, tá? Um livro que vai falar sobre gestão, mas não espere a famosa receita de bolo. Não esse é o objetivo, tá? Ele vai dar diretrizes gerais para você ter um encaminhamento, saber para onde atuar em relação à gestão de saúde e segurança.
Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha e tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloque embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.